Tu é que mudaste. Quantas vezes já ouviste esta frase, particularmente quando alguém examina as suas crenças dentro de uma organização religiosa com controle rígido? Como se mudar por si só fosse prova de que se está errado. Porque se alguém iniciou e persiste em questionar, porque se alguém iniciou e persiste em investigar, porque se alguém iniciou e persiste em comparar o que lhe foi ensinado com o que está realmente escrito, se alguém começou a consultar fontes que não eram as escolhidas por essa organização e obteve informação crucial. Mas, acima de tudo, se alguém começou por se permitir pela primeira vez considerar a possibilidade que as suas crenças pudessem estar erradas. Então, sim, mudou. E ainda bem que mudou. A frase "tu é que mudaste" não é uma resposta. É uma tentativa de desviar a atenção. Se alguém apresentar 10 razões para ter mudado e a única resposta que recebe for "tu é que mudaste", significa que nenhuma das 10 razões foi abordada. É como alguém apresentar uma acusação num tribunal e o juiz responder simplesmente "o problema é que mudaste de opinião". Esta resposta não invalida a acusação, apenas evita examiná-la. Tenho uma pergunta para quem ainda usa essa expressão. Será que essa organização religiosa em que depositou tanta confiança ao longo dos anos também não se transformou? Mudou interpretações, mudou explicações e até posições doutrinais inteiras. Mudou as exigências, as leis internas e até a terminologia. Resumindo, mudou muita coisa. E sempre que mudou, chamou a isso de novo entendimento, uma compreensão mais clara da verdade. Então, por que é que a mudança feita por uma organização é classificada como um esclarecimento e a mudança feita por um membro é rotulada "o problema és tu"? Por que é que o direito de reconsiderar uma crença parece existir para quem reclama para si o direito de ensinar, mas não para o simples membro que é doutrinado? Esta pergunta merece ser respondida, considerada também. Uma organização que teme o escrutínio pode afirmar que detém exclusivamente a verdade divina, que a dúvida é um inimigo e que questionar é um primeiro passo para a perdição. No entanto, há alguns, por saberem que os líderes dessa organização são, afinal, humanos falíveis, não tiveram medo dessa dúvida e corajosamente não fecharam o livro. E do outro lado não encontraram o vazio que lhes prometeram. Encontraram mais perguntas, boas perguntas, feitas por outros que também um dia tiveram coragem de não fechar o livro. Se amanhã descobrires que uma informação em que acreditaste durante décadas afinal era falsa, deverias persistir nessa crença só porque sempre a consideraste verdadeira? Certamente que não. Abandonar crenças falsas comprovadas por novas evidências não é sinal de fraqueza moral. Pelo contrário, é um ato de honestidade. Porque talvez eu não tenha mudado por ter deixado de amar a verdade. Talvez tenha mudado precisamente porque passei a amá-la ainda mais. Mais do que amava a minha antiga certeza incerta. Talvez o aspecto mais desafiante de aceitar seja que, por vezes, renunciar a uma crença religiosa específica não implica necessariamente abandonar a verdade. Em vez disso, significa simplesmente libertar-nos do medo de descobrir que afinal estávamos errados. Neste caminho, talvez tenhas perdido coisas, pessoas e a segurança reconfortante de saber exatamente o que dizer quando te questionam sobre as tuas crenças. No entanto, ganhaste o privilégio de mudar de opinião se a evidência assim o exigir. E isso, só isso, é ter fé numa coisa que realmente importa. A verdade, onde quer que ela esteja, mesmo que isso implique rever crenças que tu próprio defendestes no passado. A questão fundamental é compreender as razões por detrás da mudança. Tens a coragem de examinar os fundamentos das tuas crenças? Porque, no fundo, uma crença que é verdadeira não precisa ter medo das perguntas. Muito menos daquelas perguntas que vão ao coração da própria crença, que questionam as suas origens, as suas razões de ser e os fundamentos sobre os quais foi construída.
A verdade não precisa de silenciar quem pergunta. Pode enfrentar qualquer pergunta. E se uma crença só consegue sobreviver quando deixamos de perguntar, talvez o problema não esteja nas perguntas ou até em quem pergunta. A sua falta de veracidade e os pressupostos falhos tornam-na vulnerável ao escrutínio desmascarador. Conscientes disso, os seus criadores evitam que as suas afirmações sejam investigadas, recorrendo a explicações mirabolantes para justificar e, se possível, manipular os outros para as aceitarem. Por isso, se um dia voltar a mudar, porque descobri algo que ainda não sabia, prometo-vos desde já, não vou ter vergonha disso. Vou chamar-lhe o que sempre deveria ter sido chamado. Vou chamar-lhe crescer.